Hoje a gente vai falar sobre o que é a pesquisa do tipo descritiva. Eu vou explicar o que é e ainda vou dar vários exemplos de pesquisa descritiva. A ideia é todo mundo sair daqui sem dúvidas, né? Com mais confiança aí na pesquisa que você está fazendo, se for a pesquisa do tipo descritiva. Tirar todas as dúvidas, não ter mais aquela incerteza, aquela insegurança se você está fazendo de repente uma pesquisa descritiva, quando na verdade é exploratória, ou quando na verdade ela era para ser explicativa. Então hoje eu vou explicar especificamente sobre a pesquisa descritiva. Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso Pesquisa na Prática. E antes de eu falar, então, começar a falar sobre o que é a pesquisa descritiva, eu tenho aquele recadinho básico para o pessoal que está aqui nos assistindo pelo canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para poder receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, vamos lá. O que é, afinal, a pesquisa descritiva? Mas, Amália, você não vai explicar o que é pesquisa exploratória? Eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo falando só sobre o que era a pesquisa exploratória. Então, depois dá uma olhadinha lá na nossa playlist, porque tem lá o vídeo específico falando sobre pesquisa exploratória. Hoje eu vou falar especificamente sobre a pesquisa descritiva. Eu trouxe até uma definição apresentada pelo Gil, que ele explica então que as pesquisas descritivas, elas têm o objetivo primordial de descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Então, principal objetivo, o próprio nome já disse, o principal objetivo da pesquisa do tipo descritiva é descrever um conjunto de dados, uma população, uma amostra dessa população ou um fenômeno. E quais são, então, os tipos mais comuns de pesquisa do tipo descritiva? A pesquisa descritiva, ela usa medidas e formas de mensuração, então, para descrever esse conjunto de dados, essa amostra, essa população, esse fenômeno que ela está propondo descrever. Logo, as pesquisas descritivas são quantitativas, exatamente porque ela tem a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. O que isso quer dizer? Ela vai usar ali aquele formulário, aquele questionário com perguntas fechadas, ou de repente vai fazer algum tipo de pesquisa de levantamento usando um banco de dados com dados secundários, dados coletados por alguma instituição ou governamental, ou algum outro tipo de instituição, sei lá. Fazer uma pesquisa descritiva usando dados que foram coletados pelo SUS, por exemplo, né? Que é um banco de dados secundários. Fazer uma pesquisa de levantamento, vai utilizar esse banco de dados. Também é possível descrever o que está acontecendo naquele conjunto de dados. Trouxe aqui 5 exemplos de pesquisa do tipo descritiva, que é para tirar realmente todas as tuas dúvidas, qualquer pulga atrás da orelha que você tenha sobre pesquisa descritiva. Então, assim, o primeiro exemplo de uma pesquisa do tipo descritiva, ela tem o objetivo de estudar as características de um grupo. Então, assim, ela vai fazer a distribuição por idade, a distribuição por sexo, por gênero, a descrição por procedência, a descrição por nível de escolaridade, a descrição por nível de renda, a descrição, de repente, por estado de saúde mental, por estado de saúde física. Eu até trouxe lembrei desse exemplo. Eu estava assistindo hoje o jornal, não me lembro que jornal, de que emissora, acho que não vem ao caso, mas eles fizeram uma pesquisa de levantamento bastante abrangente, eu acho que tem até mais de 6.000 respondentes no Brasil todo, sobre os times de futebol, sobre os torcedores dos times de futebol. Quais são os times de futebol que tem mais torcedores, que tem menos torcedores, quais são as características e a distribuição no território nacional dos torcedores dos times de futebol no Brasil. Isso é um tipo básico de uma pesquisa descritiva. Ela está descrevendo quem são essas pessoas que têm esse perfil
de torcedores de futebol no Brasil. Basicamente, as pesquisas do tipo descritiva, com esse objetivo de descrever as características de um grupo, elas usam técnicas de estatística descritiva. O próprio nome da técnica já está alinhado com o tipo de pesquisa, porque esse tipo de técnica de estatística busca descrever as características de um grupo, ou de uma amostra, ou mesmo de uma população, se a pesquisa for aplicada, então, em toda a população e não em uma amostra específica. O segundo exemplo de tipo de pesquisa, né, descritiva é quando a pesquisa se propõe a estudar o nível de, por exemplo, atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade que foi registrado em uma determinada região. A gente vê muito também isso nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, pessoal, foi feita uma pesquisa sobre o índice de criminalidade em determinada região, ou comparando entre várias regiões, ou uma pesquisa, né, que descreve as condições de habitação de determinadas regiões. Isso é um exemplo clássico de uma pesquisa do tipo descritiva, porque ela vai fazer um levantamento desses dados e vai descrever as condições daquilo que ela está se propondo. No caso ali de atendimento em órgãos públicos em uma comunidade, ela vai fazer o levantamento desses atendimentos e vai descrever que tipo de atendimento são esses, quais são os horários, quais são as dificuldades, quais são os problemas, né? Se existem dados para isso, né? Porque a pesquisa descritiva em si, ela não vai buscar o porquê, ela vai por si só descrever. Mas se de repente dentro daquele banco de dados que ela está analisando para descrever, tem lá, o problema no atendimento foi, sei lá, falta de remédio. Tem lá no banco de dados, ela pode usar isso para descrever aquelas condições, porque está lá no banco de dados. Terceiro exemplo de uma pesquisa do tipo descritiva, uma pesquisa que busca levantar opiniões, atitudes, crenças de uma população. Então, pesquisas de satisfação do cliente, por exemplo, uma pesquisa bastante comum feita desse tipo, né, da pesquisa descritiva. Então, vai descrever o nível de satisfação dos clientes com relação a um determinado produto ou a um determinado serviço. E o quarto exemplo de pesquisa do tipo descritiva é descobrir a existência de associações entre variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais que indicam a relação de preferência político-partidária e nível de escolaridade ou nível de rendimento. Então, ela vai fazer algum tipo de associação entre essas variáveis. Ela não vai explicar a causa, porque o objetivo dela não é esse, mas ela vai identificar que existe algum tipo de associação entre essas variáveis. E o último exemplo que eu trouxe, então, sobre pesquisa do tipo descritiva, que, de novo, é um exemplo muito clássico desse tipo de pesquisa, é o próprio censo. O censo brasileiro, feito a cada 10 anos, que foi feito recentemente, ele é um exemplo clássico do tipo de pesquisa descritiva. Por quê? Porque ela busca descrever a população do Brasil. Como que a população do Brasil está distribuída no território, quais são as condições de habitação, qual é a característica, idade, renda, nível escolar, gênero, enfim, como estão organizadas as famílias ou as unidades familiares. Ela está descrevendo, ela não está buscando explicar, acho que isso é bem importante ressaltar para não confundir. Ela não está explicando o porquê, ela não consegue responder o porquê, mas ela consegue explicar o que, quanto, quando, onde, isso ela consegue explicar. Agora, o porquê, esse tipo de pesquisa descritiva, ela não vai conseguir explicar, porque não é o objetivo desse tipo de pesquisa. Essa pesquisa, ela tem como principal objetivo descrever. E como é que vai descrever? Geralmente a gente vê aqueles gráficos de porcentagem, tantos por cento com essa característica, tantos por cento com essa característica, tantos por cento com essa característica. Então, basicamente, essas são as características que eu trouxe aqui de uma pesquisa do tipo descritiva.